Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre probabilidades. Para começar, a gente vai falar um pouco dos conceitos iniciais e como fazer os primeiros cálculos relacionados à probabilidade. E aí, você deve estar se perguntando o que é probabilidade. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde as chances de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erros em pesquisas. Vamos falar sobre alguns elementos que vão aparecer para a gente dentro da probabilidade. O primeiro deles é o experimento aleatório. O experimento aleatório são qualquer fenômeno que nós vamos calcular em que os seus resultados são imprevisíveis quando a gente repete eles, mesmo que seja nas mesmas condições. Por exemplo, se eu for lançar uma moeda, se eu lançar a moeda, pode ser cara ou coroa. Se eu lançar de novo, nada me implica dizer que vai cair o mesmo valor que caiu no primeiro lançamento. É algo que é imprevisível de eu saber o que vai acontecer. Retirar uma carta do baralho. Eu posso retirar e eu não tenho certeza de qual vai ser a próxima carta que eu retiro. Retirar uma bolinha de uma urna e abrir um livro ao acaso. Eu abro o livro, nada me indica que a próxima vez que eu abrir esse livro, eu vou abrir na mesma página, tá bom? Então, esses são os tipos de experimentos aleatórios. Tem outros, dados, retirar um papelzinho, fazer um sorteio, né, numérico, todos eles são tipos de experimentos aleatórios. Outro termo que vai aparecer para a gente é o espaço amostral. O espaço amostral vai ser o conjunto de todos os resultados possíveis de ocorrerem num experimento aleatório. Então, por exemplo, quando se lançam duas moedas, o que eu posso encontrar como resposta ao lançar duas moedas? Esse vai ser o meu espaço amostral. Então, eu vou ter lá o CC, o CK, o KC e o KK. O que significa isso? Em probabilidade, quando eu falo em cara ou coroa, os dois se escrevem da mesma forma, né, com C. Então, nós utilizamos o C para cara e o K para coroa, só para diferenciar um do outro, tá bom? Então, ao lançar duas moedas, poderia acontecer de eu tirar cara nas duas, poderia acontecer de eu tirar cara na primeira e coroa na segunda, coroa na primeira e cara na segunda, ou as duas saírem coroas. Esse é o meu espaço amostral. Então, todas as possíveis respostas que eu vou ter ao fazer esse meu experimento aleatório. Depois aparece para a gente o evento. Lembrando só, o espaço a gente representa por S, tá? Que é de space em inglês. E o evento a gente representa pela letra E. O evento ele vai ser qualquer subconjunto do espaço amostral, de algo que eu queira. Então, por exemplo, no lançamento de duas moedas, a gente vai ter o nosso espaço amostral, como a gente já viu anteriormente, e aí o meu evento 1 aparecer em faces iguais. Então, da onde eu vou tirar essa informação de aparecer em faces iguais? De dentro do meu espaço amostral, que vai dar as soluções cara a cara ou coroa e coroa. Ainda poderia ser aparecer cara em pelo menos uma face. Então, qual a situação que aparece cara em pelo menos uma? Nessa, nessa e nessa. Aí, nós temos então dois eventos que estão dentro do nosso espaço amostral. Então, recapitulando, o experimento aleatório é o que eu estou fazendo, então, nesse caso, lançar a moeda. O meu espaço amostral são todos os resultados possíveis que eu posso ter, e o meu evento é o que efetivamente eu quero que aconteça. O evento, ele possui alguns casos particulares, tá? Que é o que a gente vai ver agora. O primeiro dele é o evento certo. Então, é aquele evento que possui 100% de chances de acontecer. Então, por exemplo, ao lançar um dado, sair o número
menor que 7. Um dado, ele vai ter de 1 a 6. Então, qualquer valor que eu tire vai ser menor que 7. Então, é um evento que 100% de chance de acontecer. O evento impossível já é o contrário. É aquele que eu tenho 0% de chance de acontecer. Então, ao lançar um dado, sair um número maior que 6. Se ele sair maior que 6, aliás, não há possibilidade dele sair maior que 6, já que no dado eu tenho só de 1 até 6, tá bom? Então é um evento impossível. Um evento simples é aquele que possui apenas um elemento. Por exemplo, eu vou lançar o dado e eu quero que saia um número menor que 2. O único menor que 2 que pode sair é o número 1. Então é um evento simples. E o evento mutuamente exclusivo? Eu vou ter 2 ou mais eventos acontecendo e um não interfere no outro. Vamos ver um caso sobre isso. Se eu lançar um dado, então considere os seguintes eventos. Sair o número ímpar. Se eu falar do evento 1, que é sair o número ímpar, poderia ser 1, 3 e 5. No evento B, eu quero sair o número divisível por 4. Qual é o número que é divisível por 4? Aquele que eu divido por 4 e não sobra erro. É apenas o 4. Então, observem que entre o evento A e o evento B, não tem ninguém em comum. É um conjunto vazio. Se não tem ninguém em comum, esses dois eventos são mutuamente exclusivos. O que acontece no A não interfere no que acontece no B. Continuando aí com os nossos exemplos, vamos falar sobre esse caso. Considere o experimento aleatório. Uma moeda é lançada 3 vezes. E aí pede para determinar. Na letra A, o espaço amostral. Como é que eu vou saber quantos elementos vão ter no meu espaço amostral? Vocês sempre vão fazer a seguinte conta. Se eu lançar uma moeda uma vez, eu vou ter 2 possibilidades de respostas. Então, eu vou ter 2 no primeiro lançamento, 2 no segundo e 2 no terceiro. É só multiplicar os 3 valores. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vão dar 8 resultados. Então, quando eu lançar uma moeda 3 vezes, eu vou ter 8 possibilidades de respostas, que são essas. Cara, 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 coroa, cara, coroa e cara, coroa, cara e cara, cara, coroa e coroa, coroa, cara e coroa, coroa, coroa e cara, e os 3 coroas. A partir daí, a gente consegue determinar alguns eventos que o problema me peça. No evento 1, eu quero que saia 2 caras. Então, são essas as possibilidades. Onde vai sair 2 caras. Cara, cara, coroa, cara, coroa e cara, coroa, cara e cara. Na letra C, eu quero sair 3 coroas. Então, o único evento em que isso vai acontecer é quando eu tiver coroa, coroa e coroa. No evento E, sair pelo menos uma cara. Se eu falo em sair pelo menos uma cara, isso significa que pode sair 1, 2 ou 3 caras. Então, são essas as possibilidades. A única que não entra aí é o cara, é o coroa, coroa, coroa. E aí, sair no máximo 2 coroas. Então, quando ele fala no máximo 2 coroas, pode sair 1 ou 2. Então, são essas as opções. Lembrando que quando eu falo em coroa, estou falando no casinho, tá? E o último F é o evento não sair nenhuma cara. Não sair nenhuma cara, coroa, coroa, coroa. Agora, a gente vai ver como funciona a probabilidade a partir dos cálculos de probabilidade. Nós temos algumas formas de fazer o cálculo de probabilidade. Nesse primeiro vídeo, eu vou explicar o básico, a primeira forma. Depois, nos
próximos vídeos aí eu vou explicar a adição ou a união de probabilidades e vou ensinar a multiplicação, tá bom? Então, nesse a gente vai falar sobre a adição, a probabilidade propriamente dita. Para calcular a probabilidade, a gente vai usar a seguinte fórmula. P de E é igual a N de E dividido por NS. O que significa esse P? É a probabilidade de que o evento aconteça. Lembra que esse E representa evento? Aí, NE é o número de elementos que tem dentro do evento. E o NS é o número de elementos que eu tenho dentro do meu espaço amostral. Então, vamos ver como que isso vai funcionar na prática. No primeiro exemplo, vejam, lançando-se um dado, qual a probabilidade de se tirar um número ímpar na face voltada para cima? Então, ó, eu vou ter 6 possibilidades. Por quê? No espaço amostral. Eu tenho de 1 a 6 como possibilidades no dado. Já no evento, eu vou ter 3 possibilidades porque ele quer um número ímpar. O número ímpar, dentro do dado, 1, 3 e 5. Observem que a gente poderia ter dados diferentes. Se fosse o caso, o problema te falaria, tá bom? No caso aqui, a gente está sempre pensando no dado ideal. Vai aparecer esses termos para vocês. Dado ideal, moeda não viciada, dado não viciado, porque são situações ideais para os nossos cálculos, tá bom? Então, para calcular a probabilidade, é o número de elementos que eu tenho no evento dividido pelo número de elementos que eu tenho no espaço amostral. Eu tenho 3 elementos no meu evento, dividido por 6, que é a quantidade de elementos que eu tenho no meu espaço amostral. Então, 3 dividido por 6 dá 0,5. Toda vez que eu terminar, multiplica esse valor por 100, que aí a gente acha esse valor em porcentagem, que dá 50%. Uma coisa importante que vocês têm que observar é o seguinte: não existe probabilidade maior que 100% e nem negativa. Então, se você pegasse esses valores aqui, o 6 e o 3, e invertesse, é 6 dividido por 3, ia dar 2 vezes 100, 200%. Então, não existe essa possibilidade, tá bom? Máximo que ela vai dar é até 100%, que é aquela probabilidade certa de que vai acontecer. Vamos para um segundo exemplo. No segundo exemplo, fala o seguinte: escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores de 30, determinar a probabilidade de que ele seja primo. Então vamos pensar nisso. Os divisores de 30, então aqueles números que dividem o 30 e não sobra resto, são esses: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Esses são os divisores de 30. Então, meu espaço amostral são todos os divisores de 30. O que o problema quer? Que ele seja primo. Se quer que ele seja primo, lembrando, é aquele número que tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, são os números 2, 3 e 5. Lembrando que o 1 não é primo, tá bom? Então, 2, 3 e 5. Então, nós temos dentro desse evento 3 valores. Então, para calcular essa probabilidade, vai ser 3 dividido por 8, que vai me resultar em 0,375, que dá 37,5%. Para chegar em 37,5%, lembrem-se que eu multipliquei o 0,375 por 100. E aí eu encontrei esse valor em porcentagem, tá bom? Alguns vestibulares, algumas provas que vocês vão fazer, eles deixam o valor em decimal. Não tem problema. Tudo vai depender do que o problema te der, tá bom? Esse exercício 3, ele é um dos que mais aparecem em concursos, vestibulares. Por quê? Vamos dar uma lida e aí a gente já vai ver como isso funciona. Em um centro universitário, com 300 estudantes, 80 estudam filosofia, 120 estudam psicologia e 30 estudam filosofia e psicologia. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de que esse aluno estude filosofia e psicologia
estude somente filosofia, estude somente psicologia, não estude nem filosofia nem psicologia e estude filosofia ou psicologia. A primeira intenção que vocês têm quando pegam um problema como esse é pegar e somar o 80, o 120 e o 30. E aí vocês vão falar para mim, mas Bruno, não está dando os 300 estudantes que ele está falando. Não. Primeiro, quando ele fala que os alunos estudam filosofia, os 80 estudam filosofia, não está falando que eles estudam apenas filosofia. A mesma coisa com os que estudam psicologia, os 120. Não está dizendo que eles estudam apenas psicologia. Então, antes da gente tentar resolver essas perguntinhas que ele fez aí embaixo, nós vamos montar um diagrama para ver como que isso funciona. Então, ó, esse é o centro universitário. Então, nós temos alunos que estudam filosofia, temos alunos que estudam psicologia e temos alunos que estudam os dois. Por onde que eu começo para fazer essa análise dessa minha informação? Eu vou começar por aqui, ó. Dos 30 alunos que estudam filosofia e psicologia. São os alunos que estudam as duas coisas, que é a intersecção entre eles. Então, essa intersecção são esses 30 alunos. A partir daí, a gente vai ver quem estuda psicologia. Então, são 120 que estudam psicologia. Só que vejam, eu já tenho 30 que estudam psicologia. A mesma coisa com a filosofia, ó. 80 estudam filosofia. Só que eu já tenho 30 que estudam filosofia. Então, para chegar no valor do pessoal que estuda somente filosofia, nós vamos subtrair. Então, ó, 80 menos 30 dá 50. Então, eu tenho 80 que estudam filosofia, só que 30 estudam os dois e 50 estudam apenas filosofia. Depois, com a psicologia, mesmo caso, 120 estudam psicologia. Eu já tenho 30. 120 menos 30 dá 90 estudantes. Então, esses 90 aqui estudam somente psicologia. Eu tenho 120 que estudam psicologia, juntando com esses 30. Mas esses 90 estudam apenas psicologia. E aí, pensando nisso, 50 mais 30 dá 80. Mais 90 vai dar 50 mais 30 dá 80, 90, 170. Só que o problema nos falou que eu tinha exatamente 300 estudantes. Se eu tenho 300 estudantes e aqui na minha soma está dando só 170, isso significa que 130 dos estudantes não estudam nem filosofia, nem psicologia. Agora a gente pode começar a resolver as perguntas que o problema nos deu. Então, ó, letra A, estude filosofia e psicologia. Essa palavrinha aqui, o E, ela vai me indicar que é uma intersecção. É quem estuda as duas coisas. Quem estuda as duas coisas? 30 alunos. Então, eu vou calcular a probabilidade de 30 num total de 300, porque são 300 alunos do centro universitário. Então, vai ficar 0,1. Multiplicando por 100, vai dar 10%. Então, se eu escolher um aluno ao acaso, eu tenho 10% de chances de que esse aluno estude filosofia e também estude psicologia. Na B, estude somente filosofia. Quem estuda somente filosofia? 50 alunos, que são esses que estão fora ali da intersecção. Então, 50 para um total de 300, que vai me resultar em 0,167 vezes 100, 16,7%. Depois, quem estuda somente psicologia. Quem estuda somente psicologia são 90 alunos. Então, vai ficar 90 dividido por 300, que dá 0,3, multiplicado por 100, 30%.
Não estude nem filosofia, nem psicologia. Quem não estuda nenhum dos dois? São esses 130 aqui, ó, que está fora ali do nosso esqueminha. Então, 130 dividido por 300 dá 0,43, que é 43%. E depois ele pergunta, estude filosofia ou psicologia. Quem estuda, quando tem a palavrinha ou, eu estou falando em união. Então, eu estou dizendo quem estuda um ou o outro, ou os dois, que é todo esse pessoal aqui em amarelo. Então, 50 mais 30, mais 90, que vai dar 170. Então, 170 dividido por 300, isso vai me resultar em 0,567, que é igual a 56,7%. Pessoas, toda vez que vocês forem fazer problemas desse tipo, leiam sempre o enunciado muito bem, porque na leitura é que vocês vão conseguir tirar as informações para conseguir fazer as contas. Não pensem simplesmente em aplicar a fórmula. Não. Primeiro vamos fazer a leitura do problema, a interpretação, para depois a gente pensar em fazer as contas. Tá bom? Agradeço, pessoal, a atenção de vocês até aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a união e a intersecção entre probabilidades, tá bom? Antes de vocês irem embora, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!